no próximo dia 22, veja só que data, hein? Que data? Dia 22, o TSE vai julgar, com 1000 aspas, ponha 1000 aspas aí, vai julgar o processo onde colocará em xeque se cassará ou não os direitos políticos e tornará inelegível o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O resultado, né? Não vamos ficar aqui com rodeios, todo mundo sabe qual que é. Então Bolsonaro possivelmente não estará na eleição de 2026 e, obviamente, por sua idade, estará em eleição nenhuma, se for julgado, né? Se for, né? Como se fosse uma dúvida, como se alguém esperasse o contrário. Inelegível, ficará por, no mínimo, 8 anos fora da política. E aí, com certeza, deverá não voltar a se candidatar, né? Então vejam só, o começo desse processo, que já é totalmente ilegal e absurdo, óbvio que tudo que vier comandado do Alto Judiciário, e principalmente por Alexandre de Moraes, que ainda é o presidente do TSE, é algo absurdo, autoritário e, na maioria das vezes, irregular. Pois bem, o processo que nasce atendendo a uma acusação, né, acatando uma provocação do PT, PSOL, PDT, os partidos de esquerda. Segundo eles, né, segundo a acusação do processo, o Bolsonaro é acusado de abuso de poder, né, econômico e de autoridade na sua campanha eleitoral. Primeiro, por ter recebido ou ter se reunido com chefes de Estado, né, chefes de Estado, representantes de Estado, né, de consulados, em reunião para discutir a eleição e as urnas do Brasil. Já que é um assunto que ninguém pode falar, como já disse o Xandão, né, e o Fachin, que eles são, e o Barroso também, o Barroso ficou famoso por uma frase, né, que eles são a verdade absoluta e a população tem que confiar no TSE e na decisão do Supremo. O Fachin se reuniu, uma data dessas antes das eleições, com esses representantes de embaixadas, né, para falar que a eleição é segura. O Barroso foi até a Inglaterra no Congresso falar que a eleição é segura e mentir, dizendo que quem falava o contrário é porque queria o voto de papel, o voto impresso era só votar papel e sumir com as urnas, que nunca foi esse o objetivo, e sim ter o comprovante. Não, aí o presidente da República, que é ofício dele, se reunir com embaixadores, foi colocado nesse processo como ele usou de abuso de poder para tentar influenciar as embaixadas e colocar perante o mundo que as eleições do Brasil não eram seguras. Já os ministros, quando foram fazer a mesma coisa, ou pior, mentir, que não é prerrogativa deles, já está a mais do seu cargo, né? Eles se infligindo crime dentro do seu cargo de irresponsabilidade, prevaricando, né? O que já deveria fazer valer a cassação do mandato desses ministros que estiveram nessas atuações e depois responder penalmente. Mas nada acontece porque eles lutam pela democracia, o amor venceu, né? Estavam combatendo o ódio e as tais fake news. Fake news para quem acredita que esse processo eleitoral corrompido foi válido, mas isso é outra história. E o segundo protesto dentro desse processo que será julgado é que a primeira-dama apareceu, né, em propagandas do governo. Ora, meu Deus do céu. Aí dizem que foi abuso de poder, né, de manipulação, porque ela poderia manipular o público feminino, coisa e tal. Como se as mulheres fossem idiotas, e a que não gosta do Bolsonaro votaria porque gosta da Michelle, coisa e tal, né. Vamos lembrar que, então, todo mundo tem que falar que o governo Dilma foi bom, porque ele era mulher, né, era uma má influência. Então, olha o absurdo, né. Entre tantas coisas que o TSE fez, né, e na campanha, punir a própria campanha, multar a coligação do Bolsonaro porque eles denunciaram que na Bahia e no Nordeste tiveram menos inserções, que foi verdade, eles foram punidos por falar a verdade, desde que foi proibido ele de gravar no Palácio do Planalto, né, porque disseram que ele estava fazendo um abuso de poder, e ele saiu, gravou lá num quartinho, não sei na onde, né, parecendo um terrorista, não tinha nem lá no Palácio do Planalto, quando ele gravava as lives, tinha uma bancada de livros lá, uma mesa grande, não. Ele foi para um quartinho com a bandeira do Brasil atrás, parecia o Al-Qaeda gravando um vídeo, né? Não, e ele acatou tudo isso.
Então, essas duas acusações, de aparecer a primeira-dama e dele ter se reunido com os embaixadores antes das eleições, são as acusações que lhe pesam e foram acatadas. Já é um absurdo ser acatado. Já acatado foi levado a julgamento. O julgamento será marcado no dia 22. O Xandão marcou para o dia 22, talvez um número cabalístico em relação ao número do presidente na campanha eleitoral, né, na eleição. Pasmem, depois que caçaram Deltan Dallagnol, estão as vias também de caçar Sérgio Moro. Alguém acha que Jair Bolsonaro, dia 22, será absolvido? Alguém aí, em sã consciência, leva ainda a sério o judiciário brasileiro? Alguém em sã consciência leva a sério ou dá alguma característica moral a Alexandre de Moraes? Alguém acha que alguma decisão de Alexandre de Moraes tem algum critério técnico? Alguém achou que a cassação ilegal de Deltan Dallagnol, com base ilegal, né, foi limpa? A decisão do TSE que durou 5 segundos. Todo mundo que acompanha aqueles julgamentos, né, dos ministros, né, que duram horas e horas, para eles ficarem enrolando. Olha, pelo poder judiciário a mim incumbido, dentro da lei, que cabe, o magistrado, e vai falando. Dura meia hora para o cara falar sim ou não. O caso do Dallagnol foi por unanimidade, por consenso, rebater o que o TSJ já tinha julgado anulado, o processo contra o Dallagnol. Tinha colocado o Dallagnol como inocente. Ou seja, legal a candidatura dele. Para acabar com a decisão do TSJ, do TRF, e para condenar o Dallagnol, durou 5 segundos. A votação de cada um. Sim, não. Ou melhor, é culpado? Sim. Acabou. Vamos embora, vamos tomar um chá. E cassou-se o mandato do deputado mais votado do Paraná. Alguém acha que o processo brasileiro é limpo? Desde que libertaram o maior criminoso da história do país, Lula, não só ele, mas 160 condenados à Lava Jato, empreiteiros, empresários, doleiros, políticos corruptos. Alguém acha que essa revanche toda do sistema corrupto contra aqueles que tentaram fazer no judiciário, no setor público, na Procuradoria-Geral e no governo passado, entre presidente e ministros, o correto, fazer o Brasil andar nos trilhos, punir a corrupção, punir os corruptos? Alguém acha que todo esse processo foi legal? Alguém acha que o processo de agora caçar Dallagnol, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro e tantos outros que se colocaram, que foram pedras no sapato do PT, da mídia, da imprensa podre, de empresários corruptos e do judiciário corrupto, que é o STF, formado por diversos pseudo-ministros / militantes do STF. Alguém acha que esse revanchismo não será feito? Alguém acha que essas figuras que tentaram combater não serão punidas, caçadas, ou quiçá presas e torturadas? Como todas as figuras no passado que se colocaram contra o PT, contra a esquerda, contra esse sistema aconteceu? Foram presas ou mortas, né? Uma lista de cadáveres, sangue e cafajestagem. Então, amigos, dia 22 agora será decretada possivelmente a inegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. E contentem-se com isso, porque como não conseguem um processo minimamente, porque se eles conseguirem o mínimo rasteiro para prendê-lo, irão prendê-lo. Assim como Sérgio Moro e Deltan também correm o mesmo risco. Se não conseguirem prendê-lo, vão fazer inelegíveis. Porque na cabeça desses cafajestes, desses idiotas, se o Bolsonaro não estiver na eleição que vem, volta aquela polarização do PSDB com o PT. Ou seja, a esquerda pilantra com a esquerda moderada, né? Os esquerdistas marxistas, comunistas, com o socialismo bonito e limpinho lá do Neblon, né? Do Fernando Henrique Cardoso, né? Então na cabeça deles é isso. Na cabeça deles não passa que essa direita que se formou não tem mais volta. Ela escolherá outro se não for o Bolsonaro. Ela vai vir com o Tarcísio Gomes de Freitas, ela vai vir com o Romeu Zema, ela vai vir com quem for. Entendeu? Com Cláudio Castro, Ibanez, seja lá com quem for. Ela vai se apegar contra aquilo ali. Então na cabeça dos idiotas é isso, desses cafajestes. Eles acham que o povo é tão imbecil,
tão burro, que eles vão controlando, manobrando daqui e ali, e tudo vai voltar àquela velha festa que era, né? Eles vão aprovar lá a lei da censura, eles vão caçar o mandato dos deputados mais votados e mais influentes, vão caçar eles nas mídias sociais, e o povo vai voltar a ter a informação cretina dos jornalistas, militantes e cafajestes, e o judiciário tomará as decisões que quer, como já faz, né? E tornará isso com um ar de legalidade. Então, meus amigos, provavelmente não teremos Jair Bolsonaro em 2026.